Estamos de volta com mais Nestlé com você. E agora eu estou com as duas fonoaudiólogas, a Silvia Manzi e a Yasmin Frazão. Tudo bem? Elas são especialistas em estética facial, gente. Quando a gente fala em fonoaudiologia, a gente pensa logo em voz e audição, não é isso? Exato, mas essas são apenas duas das áreas que nós temos dentro da fonoaudiologia. Quantas áreas tem a fonoaudiologia? Nós temos a área de voz, né? A área da motricidade orofacial, que é essa que nós estamos atuando. Então, como é que chama? Motricidade orofacial. Motricidade de orofacial. É aí que se encaixa a estética facial, né? Tudo que tem a ver com a movimentação relacionada às funções orofaciais. Eu tô falando direitinho? Então, mastigar, deglutir, falar, né? E a própria mímica facial. Tudo isso altera... Esses movimentos... Tudo isso vai alterar as rugas, marcas de expressão, tudo isso? Depende de como você fizer uso dessas funções. Ou seja, tem que falar de uma maneira correta, Exatamente. degustar de uma maneira correta, tudo Exatamente. Isso. Olha, Yasmin, que interessante. Estou falando direitinho, gente? Tá, agora tá controladíssima. Não se preocupe com isso agora, né? Depois... É verdade que sorrir retarda o envelhecimento? Olha, o bom humor é realmente fundamental, com certeza, com relação ao envelhecimento e todo o processo de envelhecimento. Mas, se a gente pensar em termos musculares, o sorriso exagerado, aquele sorriso que a gente faz em direção aos olhos... Aquele que franze Fecha tudo. os olhos, tem gente que sorri. Você vai formar rugas ao redor dos olhos. Ai, meu Deus, será que eu tô sorrindo Ou direito? então mesmo ao redor dos lábios. Então, é lógico que o sorriso, ele é importante. É importante que a gente tenha felicidade, uma é bom forma pra de tudo. sorrir. Sim, rejuvenesce qualquer um. Exatamente. Mas com um movimento mais adequado, né? Não tão exagerado, né? Ô, Yasmin, e na estética facial, que é uma ginástica facial, isso? Não. Estética, a abordagem dentro da fonoaudiologia é bem diferente do que usualmente é conhecido como ginástica facial, tá? Na ginástica facial, o que se prega é fazer movimentos repetitivos que vão aumentar a contração muscular. A fono vai fazer um reequilíbrio da musculatura facial por meio de mudança de funções, por meio de alguns exercícios, porém sempre focado para a função oral. Então, determinado tipo de exercício vai ser feito para melhorar, por exemplo, o tônus da bochecha. Como faz o exercício? Para o tônus da bochecha? Tem vários, dependendo do que você quer adequar, né? Então, a própria função. Ou seja, para cada pessoa tem um tipo de ginástica. Isso. Então, por exemplo, a função de mastigação dá mais tônus para a bochecha. Se você mastigar aqui na frente, que é comum, às vezes a pessoa... Aí eu tenho medo que o alimento saia da minha boca, eu aperto mais os lábios, aperto mais aqui, isso contrai, então eu né? vou fazer mais rugas. Se eu mastigar nos molares, que é lá no fundão da boca... Que é o certo, sim, né? Certo. Aí eu vou ter uma bochecha mais tonificada, por exemplo, não é? Eu posso também usar alguns aparelhinhos que a gente tem para melhorar isso aqui. E na fala também é importante, você não contrair exageradamente os lábios, poder mexer com a articulação aqui da mandíbula para ter uma fala mais fluida. Ela vai falando, e a gente mais... vai pensando, né? Vendo se a gente está falando de maneira correta. Contraindo menos para formar menos ruga no rosto. Como é que a gente consegue... Explica pra gente como é que se forma a ruga. Pela contração exagerada dos músculos, né? Então, se for pegar isso que você está fazendo agora, gente, não né? fiquem nunca preocupados. Então, o que você está fazendo? Você está contraindo muito esse músculo aqui acima das sobrancelhas, que é o corrugador. Quando ele Como chama? Corrugador. Corrugador. Quando ele contrai fortemente, que é o que você fez... O sentido da contração é esse. É esse, tá? Ele vai formar esses dois vincos aqui. E como é que é o tratamento de vocês? Depende de cada pessoa. Por exemplo, se eu for lá... Primeiramente, a gente faz uma avaliação, esse é fundamental, né? A avaliação é fundamental. Nós fazemos registros em fotos e em filmagem, né? E isso vai ser a forma que nós vamos poder ter para analisar o que está acontecendo, né? No caso de cada pessoa, por isso sim é um tratamento individualizado, como é que ela está
fazendo para mastigar, como é que ela está fazendo para deglutir. A Yasmin falou aqui um pouquinho sobre a mastigação, mas então uma pessoa que aperta muito a musculatura para mastigar, né, dos lábios, ela provavelmente também vai apertar essa musculatura na hora de deglutir. Se ela não tem uma mastigação eficiente, ela não mastiga muito... De engolir, então, tem uma maneira correta? Sim, você tem que fazer força no terço anterior da sua língua, pressionando no céu da boca. Gente, mas é muito difícil. Imagina a gente comer assim. A gente vai comer pensando. Não pode, né? Tem que mastigar aqui. Tem que engolir assim. Nada, as orientações é tudo muito são tranquilo. Porque você treino ou não? aprende no consultório, na terapia, e aquilo que você aprende, você vai praticar, você vai ter também os retornos que você vai fazendo pelos registros em vídeo que nós vamos fazendo sempre, né? E pelo próprio espelho, né? A pessoa vai sendo trabalhada ali, ela vai para casa e ela tem que repetir aquilo que ela aprendeu. E é assim que a gente vai adequando, conscientizando daquelas contrações inadequadas, tentando eliminá-las, né? E aos poucos, realmente, elas vão fazendo parte. São novos hábitos que vão sendo incorporados. Muita gente pergunta assim, tem exercício? Que exercício faz? Você mesma falou agora há pouco, né? Então, assim, em verdade, não são exercícios de sorriso, bico, como usualmente... não tem isso, porque quando a gente pensou em você, pensou que a gente fazer, né? Não. Nada disso. Você vai adequar o seu padrão motor facial. Então, ao invés de você falar, nossa, que preocupação, ai meu Deus, adorei, gente, que horror, sabe assim, que horror. Então, quem é muito então eu vou falar assim, tem... gente, que isso? Nossa, você precisa tudo isso? Então, você vai usar a modulação vocal. Você pode usar em substituição a esse exagero da seu contração. olhar. Vai falar mais que essas pessoas. Do que franzia. Fazer assim, né? Mas tem gente que é bem expressivo, né? Então, os atores sofrem com isso, né? Porque os atores vivem disso, principalmente os atores de teatro. Nós mesmas já tivemos casos de atrizes que beneficiaram muito. Com trabalho. Inclusive, uma das pessoas, né, uma que eu atendi, ela já fazia uso de toxina botulínica. E eu tenho isso filmado, ela tinha mais contração muscular, enquanto ainda tinha um pouco da toxina, do que no final do tratamento da fonoaudiologia. Agora, então, Botox tira a expressão da gente? O Botox, ele paralisa, né? Paralisa o músculo. O músculo. Depende do tanto que é colocado. É claro. Tem que colocar de maneira correta. Exatamente. Ele tem sai, que ter né? bastante Ele dura um tempo. E é um procedimento que a gente não condena. Não. Então, tá fazendo Claro fono, que não. não precisa pôr Botox? Não, não Muitos é dos isso. clientes vão fazer fono e nós vamos encaminhar depois para um dermatologista, porque aquela contração é tão exagerada que mesmo reequilibrando toda a musculatura facial, ainda precisa uma pequena dose de Botox em algum músculo facial. Dá para ter uma pele bonita, saudável, sem fazer cirurgia, colocar Botox? Dá. Dá para ter? Dá para rejuvenescer sem cirurgia? Dá. Agora, Depende das expectativas, né, e eu da acho pessoa. que assim, a abordagem da fonoestética propõe isso. Você vai atenuar vinco, ruga, você vai dar um upzito aqui, contorno facial muda bastante também, volume labial. Só que a gente acha que uma única área não dá conta de rejuvenescer ninguém. Então precisa comer conjunto, bem, né? Comer bem, uma dormir boa bem, nutrição, Exatamente. e é por isso que preparo não pode físico, É. uma dermatologista, acupuntura. Então, assim, são várias áreas que você vai ter que percorrer para estar jovem. Só passar por tudo, santo não faz milagre sozinho. Não dá. É não por dá. isso que aqui Eu nós acho reunimos profissionais, então nós estamos aqui falando do nosso trabalho. Esse é o livro de vocês. Isso. É o livro de vocês. Mas também nós temos aqui outros profissionais Olha o que estão livro falando delas do aqui. seu Saúde próprio trabalho. e rejuvenescimento. Você é saudável por dentro e por fora. Porque isso também é importante, né? Com certeza. Não adianta estar com uma pele Você linda. tem que cuidar desde lá de dentro, né, da sua saúde realmente, para você poder ter isso estampado no seu rosto, na sua face, na sua pele. E eu acho que a pele vai rejuvenescer, vai ficar viçosa pela massagem, por um bom creme,
Uma boa Uma alimentação. boa alimentação. Uma boa noite de sono e muito beijo. Exercícios físicos, muito bem. Né, gente? O beijo faz parte, não Claro, faz? crer. Total, É um total. beijar. Fala pra gente do beijo. Dois orofaciais. Tem que beijar muito, é isso? Eu tinha certeza que você ia perguntar sobre isso. Tem um cara de beijoqueira, tá dizendo que eu tenho cara de Olha, beijoqueira. nós não Yasmin. fazemos um trabalho específico com beijo, mas eu tenho certeza que uma pessoa que mastiga bem, que deglute bem, que tem os seus músculos bem trabalhados, vai beijar muito Bem melhor. Agora tem que dar quantos beijos por dia? Muitos? Ah, eu recomendo muitos, com certeza. Vai fazer bem? Gente, tá aí, ó. melhor. Beijem muito, que faz bem, ó, pra face aqui. Entendeu? Com certeza. E existe algum movimento específico pra tirar o bigode chinês? Que as mulheres testam esse bigode Então, chinês, né? o bigode chinês pode aparecer por N razões. É genética, gente? Não. Não? Pode ser flacidez dessa musculatura. E por que dá essa flacidez, hein? Porque a gente envelhece assim, né? Cai tudo, Cai né, tudo. gente? A gravidade puxa. A gravidade e vai. Se a gente Puxa pensar mesmo. em genética, é lógico que o tipo de pele, ele também Também. influencia, né? O tipo facial também influencia. É mesmo? Porque cada pessoa tem um tipo Vai ter mais facial, flacidez. né? Mas basicamente é flacidez aqui, apertamento labial. Foto de Na hora. Tem gente que fala assim, você já verdade. Então, ou uso inadequado dessa musculatura na hora de mastigar, na hora de falar. Vou ficar assim, e ó. a própria flacidez. Se eu falar assim, Então, tudo bem? Vou tirar o bigode aí chinês, você vai não? ficar com código de barra no lábio. Como é que eu tenho? Mas tem um exercício pro bigode? Então, daí não. O que a gente vai fazer? Basicamente, alongamento dessa musculatura internamente. Eu vou fazer exercício para essa musculatura da bochecha ficar mais durinha. Então, Vamos falar mais dos exercícios. Vamos. Pé de galinha. Bom, para pé de galinha, primeira coisa, mais uma vez, saber por quê. Qual é a causa? O que está levando a você formar esses Sorrir com o essas olho fechadinho ruguinhas? assim, ó. Então, uma delas nós já falamos, né? Que é o sorriso. É. Mas tem outras duas que são bem importantes, né? Uma delas é a pessoa pode ter perdido a acuidade visual ao longo dos anos e ela ainda não procurou oftalmologista ou então não adequou o seu óculos e ela começa a fazer o quê? A fechar a gente os não olhos enxerga. para poder enxergar melhor. A gente faz assim, E com né? isso, ela está fazendo uma contração do músculo que está ao redor dos olhos, tá? Essa contração constante vai fazendo o olho ficar pequenininho e formando rugas aqui também, ao redor dos olhos. para melhorar. A outra questão também é fotofobia. Algumas pessoas, principalmente as que têm os olhos mais claros, elas também Não é vão meu fazer caso. esse movimento, né? Né? De fechar o olhinho, né? Inclusive usando esse músculo também que a Yasmin já falou, o corrugador. Então, com isso, elas também vão formando esses pezinhos de galinha. O que a gente pode fazer para melhorar isso, então? A primeira coisa é conscientizar do que a pessoa faz, né? A pessoa precisa tomar consciência do que ela está fazendo, dessa contração, vai primeiramente adequar os seus óculos, se for necessário, né? Para fazer um uso adequado. Ou seja, é um ela vai conjunto, passar, né? Tem é um que- conjunto de orientações. Um oftalmologista. Com certeza. Nós fazemos vários encaminhamentos quando necessário. Ela vai fazer o uso melhor do óculos escuros. Então, isso são orientações. É verdade, Agora, a gente ficar forçando as vistas, né? Exato. Agora, Claridade. o que a gente pode fazer com a terapia de fono? Primeira coisa, as massagens. As massagens vão ajudar bastante a alongar esses músculos, né, que estão contribuindo para fechamento dos olhos, né? A outra coisa é fazer um exercício mesmo, aí sim é um exercício onde você vai segurar a testa para não deixar ela participar e vai aprender a arregalar, abrir os olhos. Eu nem preciso fazer isso, né? Porque Nossa, meu olho você já é... arregala que O é meu uma olho beleza. já é arregalado. É isso aí. Tem que Só tomar cuidado, a pessoa que que quando tem esse arregala, problema, não ela pode tem dificuldade, sim. Então o meu é o caso ao contrário, então eu não posso arregalar muito. você Você só não pode pode usar a arregalar, testa. não pode usar Como a que eu testa. faço, gente? Segura. Seguro e arregalo. E arregala. Ótimo, você é uma modelo excelente. Tá vendo? Estou contratada já, gente. Arregala mesmo, abre bem o Isso, olhar. tem que aparecer Isso. o branco assim. O branco superior aqui do olho. Isso daí vai... Quanto tempo tem que ficar com? Não, no mais do que 5 segundos não 5 faz, segundos é o porque a suficiente? fibra não contrai mais E que além de isso. tudo, resseca o olho, né? Então você tem que sempre dar uma piscar. piscadinha entre um movimento e outro. E fazer algumas repetições. Uma pergunta, e em quanto tempo os efeitos começam a surgir, assim, depois de um tratamento de estética facial? Normalmente, após o 8º atendimento, o cliente já vê mudança, tá?
A terapia, o processo terapêutico inteiro, tem uma duração de 12, 13 sessões, né? O tratamento inteiro? Inteiro, Sim. isso. Você vai uma vez por semana no consultório, você aprende todos os recursos necessários para você fazer em casa e em 12, 13 sessões está concluído. Na oitava sessão, normalmente, grande maioria dos pacientes já tem, às vezes até antes, ver essa mudança, não é? Gente, muito obrigada. Eu queria agradecer a presença Obrigada de vocês. a você, Adorei. Lindinha. Vou Obrigada fazer os a você, exercícios que eu aprendi, Leia gente, o livro, porque esse livro é pra Presente. você. Ai, obrigada. Ai, gente, olha que eu ganhei. Vou ler tudo, vou fazer, gente. certeza. Pode Você vai deixar. gostar. Não sai daí, a gente já volta.